E aí, gente, eu sou o Léo, dou aula de Sociologia aqui no Colégio Loyola e eu vim trazer aqui para vocês 5 temas de Sociologia essenciais para o Enem. Sociologia tem muitas características, são diversos temas, são muitos pensadores, muitas teorias. E eu sempre dou essa dica, né, para os meus alunos e alunas que não é para ficar tão fixo ou tão preso necessariamente no nome daquele pensador e na perspectiva teórica dele, com tanto no sentido da decoreba, assim, né? É importante a gente entender, claro, alguns deles, como por exemplo os sociólogos clássicos, é muito importante a gente saber diferenciar pelo menos as matrizes de pensamento deles. E alguns pensadores contemporâneos também, que sempre vale a pena, né, conhecer, saber o nome, entender pelo menos a lógica de reflexão, o olhar sociológico que eles vão atribuir à sociedade ali, né? Então, a primeira dica que eu daria é essa, né, são os clássicos aí do pensamento sociológico, ali, os pensadores do século XIX, e os contemporâneos são muitos, né? Eu vou pegar alguns que abordam temas que eu acho que podem ser cobrados de vocês e trazer uma aula logo aqui. Uma segunda temática mais ali da antropologia, né, essa parte de cultura e identidade. Então, claro, cultura é um tema gigantesco, né, gente? Vocês sabem disso, às vezes é um ano inteiro de discussões que podem ser desdobradas aqui a partir da noção de cultura, da concepção de cultura, né? Etnocentrismo, eurocentrismo, relativismo cultural, inclusive alguns temas bem mais atuais como, né, a decolonialidade. Enfim, nós vamos chegar lá também. E tudo relacionado à identidade, assim, hoje em dia não tem como mais a gente pensar um tema de uma redação do Enem ou uma discussão política atual sem abordar as dimensões identitárias, né? A gente pode falar aí relações de gênero e sexualidade, relações étnico-raciais, questão indígena, ou até mesmo desses movimentos urbanos culturais, né? As identidades culturais juvenis, as identidades culturais ao longo da história, né, da nossa sociedade. Então esse tema ele é mais da antropologia, né? A gente fala sociologia no Enem, mas vocês sabem que é ciências sociais, né? Então temos sociologias, temos antropologias e ciências políticas aqui sempre presentes. Cidadania e movimentos sociais. Gente, esse aqui não tem um Enem que você não vai ver lá questões sobre essa temática, textos que abordam essa temática, seja na prova de linguagem, seja na prova de ciências humanas. Então sempre tem ali alguma coisa, inclusive menções, né, à nossa Constituição. Vocês vão ver lá inúmeros textos que às vezes citam artigos, né? Então sugiro muito vocês darem uma olhadinha lá nos direitos sociais, nos direitos políticos. É muito importante entender aí pelo menos o básico, né? A gente sempre trabalha aqui na Escola com Cidadania no Brasil, aquele livro clássico, né, da sociologia brasileira, que eu vou citar aqui logo embaixo, e movimentos sociais. Pensar tanto os movimentos sociais mais clássicos, né, quanto os mais atuais e contemporâneos, que vão discutir justamente essas temáticas aqui que eu comentei, né, logo anteriormente aqui. Então, tanto aspectos identitários, culturais, quanto falar aí da luta de classes e, né, esses elementos mais clássicos aí da sociologia. Tranquilo? Um outro tema também que a gente nota uma recorrência muito grande de abordagem é Estado. Então, tudo que diz respeito tanto à construção, à formação do Estado, quanto às problemáticas atuais que envolvem isso, né, essas discussões políticas que estão aí no dia a dia, né, no Instagram de vocês, no TikTok, né, nas redes sociais em geral, a gente está sempre discutindo política e sempre pensando o papel do Estado aí, intervenção ou não, o tamanho do Estado, né, o Estado liberal, o socialismo, social-democracia, as diversas formas aí de pensar a política e as relações de poder. Né? E essa lógica das relações de poder, não só o poder clássico lá da política profissional, né? Mas esse poder das relações micro também, né? As micro-relações de poder aqui no cotidiano, em sala de aula, né? Nas relações familiares, entre seus amigos. E, por último, não menos importante, a sociologia brasileira, né? É um tema também que eu particularmente gosto muito de trabalhar com vocês. Então nós temos os sociólogos brasileiros clássicos também e os contemporâneos, né? Então, desde o pessoal que está lá discutindo as primeiras problemáticas sobre raça, sobre diversidade cultural no Brasil, sobre as raízes, né, do povo brasileiro, enfim, né, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Florestan Fernandes, e também, até coloquei aqui embaixo, algumas temáticas que são um pouquinho mais atuais, né, desde temáticas relacionadas ao racismo, as relações
raciais, a questão indígena, a questão dos povos e comunidades tradicionais, quilombolas, né? Tem sido muito falado disso ultimamente nas mídias, nas redes sociais. Isso tem sido pauta, inclusive, de projetos políticos, né? Nesse momento que a gente está aí de eleições, sempre importante lembrar do que se fala, né, quando se pretende aí algum cargo público, por exemplo. E por último, uma dica que eu estou deixando aqui para vocês, hein? Falei isso esse ano para os meus alunos. Pensamento decolonial, tá? Procurem saber sobre isso, eu vou falar sobre isso aqui nos próximos vídeos, mas vale muito a pena pegar, essa é uma discussão fresquinha na sociologia, agora que está sendo discutido lá, né, nas universidades, temos trazido cada vez mais pensadores, inclusive, né, que trazem essa dimensão da decolonialidade, beleza? Então aqui nós vamos trabalhar desde, né, líderes e filósofos e pensadores indígenas, quilombolas, né, latino-americanos, que estão sempre problematizando aí o eurocentrismo presente nas teorias, né, científicas e sociológicas, beleza? Então essa é a dica, o geral assim, que eu vou trazer para vocês, depois a gente volta abordando algumas delas aí nos próximos vídeos. Um abraço para todo mundo e continua com a gente aí, vai sair muito conteúdo bacana para vocês.